Olá, eu me chamo Juliana Lima, sou formada no curso de licenciatura em dança pelo UFPB. Atualmente estou finalizando uma pós-graduação em gestão e produção cultural pela UEPB e fui convidada aqui para partilhar um pouco para vocês como é que foi essa trajetória dentro desse projeto Educação com Emoção, onde eu fui a educadora de dança e desenvolvi atividades a partir das tradições, saberes e fazeres de matriz africana e indígena, tanto dentro da Casa Pequeno Davi, quanto dentro de 2 escolas públicas no município de João Pessoa. Então, a Casa Pequeno Davi, ela é um espaço onde desenvolve as suas atividades a partir de 2 perspectivas. Uma é a educação popular e a outra é a educação socioemocional. E eu acabei convergendo esses saberes, essas metodologias, esses saberes, esses fazeres que a Casa Pequeno Davi já desenvolve com crianças e adolescentes aqui no bairro do Roger, e acabei fazendo essa união conjunto com aquilo que eu desenvolvo, com o trabalho que eu realizo. E esse trabalho que eu realizo, ele, como eu falei, eu me baseio, eu me alicerço, eu me enraizo, eu finco o meu corpo, a minha percepção de vida, os meus saberes, a partir dos saberes e fazeres de matriz africana e indígena. E aí eu tô falando de coco de roda da Paraíba, eu tô falando de toré, eu tô falando de capoeira, eu tô falando de maculelê, dança afro, maracatu, ijexá e algumas outras tradições populares, culturais desses povos, né? E aí, para eu conseguir, na junção dessas metodologias que a Casa Pequeno Davi já desenvolve, junto com aquilo que eu já venho fazendo também, esses anos em atuação dentro da educação, eu tenho uma estrutura básica de 4 passos que eu realizo dentro da sala de aula. E aí é uma estrutura que vai me dando norte para realizar as atividades. Foram vários temas que foram desenvolvidos dentro desse percurso do ano 2025. Temas como trabalho infantil, Estatuto da Criança e Adolescente, racismo, bullying, capacitismo, questões de gênero, para conseguir aprofundar dentro desses temas e fazer com que as crianças e adolescentes produzissem os próprios conhecimentos a partir daqueles encontros. Eu me deparei com essa estrutura de 4 passos. O primeiro passo foi a sondagem inicial, um momento onde a gente sempre senta em roda e eu ia fazendo as perguntas, né? Quem conhece determinado tema, o que é que sabe sobre isso, me fale sobre isso. Eu vou trazer o exemplo aqui do coco de roda da Paraíba, que foi, apesar das temáticas que foram desenvolvidas em sala de aula, a prática do coco de roda da Paraíba foi o que fez a liga com todo o resto. E no fim do projeto a gente acabou realizando um festival e as crianças e adolescentes apresentaram essa linguagem com o coco de roda da Paraíba. Então, vamos imaginar uma aula sobre coco de roda da Paraíba. O primeiro passo para desenvolver essa aula, sondagem inicial. É muito importante sentar em roda, dentro dos saberes e fazeres de matriz africana e indígena, dentro da educação popular, que a Casa Pequeno Davi já desenvolve, dentro da educação socioemocional, que também é uma vertente de educação dentro daqui da casa. O sentar em roda, o se olhar, ele é muito importante. As pessoas que estão dentro da sala de aula, tanto crianças e adolescentes como professores e professoras, estão acostumados com um formato quadrado de sala, formato individual, individualizado e quadrado do ensino, né, da troca de saber. A gente busca romper esse padrão individualizado do conhecimento, individualizado da troca do saber. Então, o primeiro passo é fazer a roda, onde a gente consegue se ver, se olhar, se sentir, feito a roda, feitas as devidas apresentações. O primeiro passo dessa estrutura de aula é a sondagem inicial. Quem conhece coco de roda? Já ouviu falar? Se já viu, viu o quê? Viu onde? Quem falou? Quem disse? Se não ouviu falar, o que é que você imagina que é? Então, são perguntas desse tipo para ir
buscando que conhecimento aquela criança ou aquele adolescente possui, o que é que já se sabe, ou o que não se sabe, ou o que se imagina o que é. O segundo passo dessa estrutura de aula é a real apresentação do tema, né? O que é o corpo de roda. Então, esse segundo passo ele pode ser feito tanto somente no diálogo, de explicar qual o histórico, né, o contexto histórico-cultural do corpo de roda, onde surgiu, quem são as mestras e mestres, o que é que tem, o que é que não tem dentro do corpo de roda. Isso pode ser feito por diálogo, por conversa, mas também se pode utilizar recursos multimídia, fotografias, texto, imagens, vídeos, cartazes, qualquer outro material que possa servir de conhecimento para essas pessoas que estão ali. Então, o segundo passo é o momento de fazer conhecer o tema. Lembrando que eu estou falando de corpo de roda, mas esse tema pode ser racismo, esse tema pode ser homofobia, esse tema pode ser qualquer outra temática. O terceiro passo dessa estrutura de aula, a gente chega na própria atividade. No caso, aqui, o Corpo de Roda da Paraíba. Então, a própria atividade do Corpo de Roda da Paraíba consiste em conhecer os cantos, a forma que se toca, os instrumentos percussivos que são utilizados e o próprio dançar. Então, pensando em Corpo de Roda da Paraíba, é uma tradição de matriz africana e matriz indígena que está alicerçada nessa tríade do batucar, cantar, dançar. Eu sou professora de dança, mas a gente está ali cantando e está batucando instrumentos. Isso faz parte das tradições, de muitas tradições culturais brasileiras, né, dentro dessas matrizes que eu já citei. Então, aí a gente chega numa atividade que é o terceiro passo da estrutura de aula, que é a atividade em si, só que essa atividade em si, ela também tem os seus caminhos, né, os seus percursos para serem realizadas. Por exemplo, a primeira coisa que eu trabalhei com as crianças e adolescentes dentro da sala de aula, com o Corpo de Roda da Paraíba, foi o canto, foi o soltar a voz, foi compreender e conhecer quais são as cantigas que a mestra Ana, por exemplo, que é uma mestra referência que eu utilizo nos meus estudos, nas minhas aulas, mestra Ana do Quilombo do Ipiranga, aqui do Conde, na Paraíba, litoral sul da Paraíba. Então, busquei as cantigas que mestra Ana canta junto com o grupo Corpo de Roda Novo Quilombo, e foi o primeiro passo, soltar a voz, que é muito importante ouvir a voz dessas crianças e adolescentes, né? Elas estão dentro daquele sistema, dentro da escola, estão dentro daqueles sistemas de carteiras individuais e muitas vezes não se tem tempo para realizar essa troca, professor, professora, estudante. O tempo é tão corrido de aula que às vezes não dá tempo de realizar essa troca. Então, é muito mais comum ouvir a voz da professora e do professor do que das próprias crianças e adolescentes com as suas opiniões. Então, o primeiro passo para essa atividade específica que eu trabalhei foi ouvir a voz dessas crianças e adolescentes a partir do canto. E eu comecei com cantos de rojão. Rojão é uma tradição do povo Cariri-Chocó. Essa tradição ela é majoritariamente realizada por mulheres, onde mulheres estão nas suas funções do dia a dia, na colheita, no artesanato, nas funções domésticas, ou nas funções da aldeia. Então, quando essas mulheres estão juntas, elas estão realizando as suas atividades e estão fazendo as suas cantorias, né? Os cantos vão surgindo. E aí tem um canto que eu fiz muito com as crianças. Pisa na roseirinha, oh, pisa na roseira. Pisa na roseirinha, bela menina, pisa na roseira. Um trechinho assim já é muito significante, muito significativo para que essas crianças e adolescentes possam ouvir a própria voz. E não só suas vozes individuais, mas as suas vozes no coletivo. Porque todo o grupo cantando junto é a coisa mais linda do mundo. Então, o primeiro passo, canto. Conhecer os cantos, conhecer a sua própria voz, compreender onde é que acentua, onde eu coloco a voz, conhecer esses pontos da voz, né? O grave, o médio e agudo, coisas básicas do canto, eu desenvolvi com essas crianças e adolescentes. O segundo passo dessa aula foi o batucar,
que é um momento tão fundamental quanto todos os outros. As mulheres da aldeia Cariri Chocó, lá de Alagoas, o rojão, ele é conhecido, ele não tem instrumentos. O único instrumento que as mulheres utilizam é a própria voz. E a segunda fase seria apresentar os instrumentos, né? Então, os instrumentos que mestra Ana utiliza, em grande maioria, é o bombo e o ganzá. São 2 instrumentos chaves assim, para a realização do corpo de roda. E foram esses 2 instrumentos que eu consegui levar para dentro da sala de aula. Além disso, eu levei o pandeiro e as quengas de coco para fazer o som, né, da batida do pé. Então eu utilizei esses 4 instrumentos dentro de sala de aula. As crianças e adolescentes aprenderam a tocar pandeiro, aprenderam a tocar ganzá, alguns aprenderam a tocar o bombo, o básico dessa tradição. Então nós temos as cantigas que foram aprendidas, tivemos o contato com os instrumentos percussivos e aí a gente chega no momento para fechar o terceiro movimento para fechar tudo, que é a dança do Coco de Roda da Paraíba. O Coco de Roda, ele é muito forte aqui no Nordeste, porém, cada estado, cada capital, cada município, cada grupo tem a sua especificidade no canto, no batuque, nos instrumentos, na forma de dançar. E além dos instrumentos, a gente tem as pisadas. Mestra Ana tem uma forma específica de pisar. Aqui na Paraíba a gente tem também o Coco de Roda de Caiana dos Crioulos, que também é outra forma de dançar, outra forma de cantar, outra forma de batucar. Então é muito importante que vocês que estão assistindo compreendam que, por mais que a gente esteja falando de coco de roda, cada um tem a sua essência, o seu jeitinho de ser. E é a mesma coisa quando a gente vai falar sobre racismo, por exemplo. Cada pessoa tem o seu jeito de ser, de se portar. Quando a gente fala de qualquer tema, é importante que a diversidade esteja presente, seja reconhecida, valorizada, percebida e respeitada, sobretudo. Então, para a gente dançar o Coco de Roda da Paraíba, foi muito legal, foi muito interessante. Todo o conjunto foi muito legal, foi muito interessante. E aí finalizamos essa etapa, esse terceiro ponto dessa estrutura de aula com o Coco de Roda da Paraíba, a partir da dança, com os códigos específicos da dança, né? A pisada, o que vai para um lado, o que vai para o outro, o que vai para frente, o que gira, todos esses códigos que fazem parte dessa tradição. E aí a gente chega no 4º ponto dessa estrutura de aula, que é a roda de diálogo final sobre aquilo. A gente começou com a sondagem inicial, a gente passou para a apresentação do tema, a gente encaminhou para a atividade e, por último, ao diálogo. Esse momento de diálogo, de reflexão, é um dos mais importantes para mim, porque é aí onde eu também faço a minha avaliação. Eu vou perceber como é que essa informação toda chegou naquela criança, naquele adolescente. Como é que tudo que a gente vivenciou dentro da sala de aula chega, passa por aquele corpo e sai daquele corpo em opinião, em sentimento, em sensação, em memória. Quando se fala de tradição cultural, de matriz africana ou indígena, como o Coco de Roda, por exemplo, a gente acaba perpassando temas muito importantes, como racismo. Esse é um dos pontos mais citados, vamos assim dizer, quando eu desenvolvo atividades com tradição, com cultura popular. Porque a gente está falando da memória, da herança de povos que foram escravizados, de povos que sofreram etnocídio, de uma história que carrega muita dor, mas que também carrega uma resistência, uma insistência na vida que é surreal. Esse momento final de reflexão, de eu chegar e perguntar como é que você se sentiu dançando o Coco de Roda? Como é que você se sentiu cantando ou aprendendo um instrumento novo? Como é que isso chega para você?
o que é que te vem, o que é que borbulha em você. Então, eram frases como crianças e adolescentes se reconhecendo como pessoas pretas, crianças e adolescentes resgatando na memória delas, né? Olha, minha avó era índia, né? O termo correto é indígena, mas popularmente a gente escuta isso e a gente vai trabalhando isso dentro de sala de aula também. Então, basicamente, essa estrutura que eu venho utilizando, tanto dentro da Casa Pequeno Davi, quanto dentro das escolas, quando eu vou para lá, realizar essas atividades. E eu espero que, de alguma forma, isso possa auxiliar vocês na realização das suas atividades, ou insights, inspirações para que vocês possam programar, realizar os encontros, enfim. O que quer que seja que faça a diferença dentro da educação, dentro da arte e da cultura. Oi, eu sou Iago Andrade, sou artista de teatro, de audiovisual também. Venho da região norte, aqui para o estado da Paraíba, para me formar, para me aperfeiçoar dentro da área do teatro. E atualmente estou enquanto educador da Casa Pequeno Davi e vou falar um pouco para vocês como foi minha experiência aqui dentro da instituição e em 2 escolas, né? Quando eu chego na Casa Pequeno Davi, eles me apresentam a metodologia que a casa segue, que bebe ali da educação freiriana, com a educação socioemocional, e a partir disso, junto à metodologia da casa, junto com os educadores, com os formadores, coordenadores, eu entendo como é que eu posso manipular e aperfeiçoar as oficinas para ministrar com os educandos da casa e com 2 escolas também, que é a Damásio Barbosa da Franca e a EMAI Santos Dumont. Ali na Damásio com a turma, especificamente com a turma de 7º ano, e na Santos Dumont com a turma do 3º ano. E já na casa trabalhando com faixas etárias diferentes. Bem, trabalhando nas oficinas de teatro, seguindo um pouco a metodologia de, sempre no primeiro momento, trazer uma calmaria para a turma. Assim, o primeiro momento com todas as turmas é de entender como é que cada turma funciona, seja na instituição, né, na OSC, seja nas escolas. Entender como cada turma e cada indivíduo funciona, conhecê-los primeiro, eles me conhecerem, e a partir disso, entender como é que cada turma vai funcionar para cada aula que eu vou ter que desenvolver, digamos assim, cada aula dentro das oficinas, né? Sempre respeitando o diálogo, sempre respeitando os momentos que esses educandos, essas crianças, esses adolescentes não estão confortáveis, né? Seguindo um pouco da linha que a casa faz, que é o primeiro momento de acolhida, né? Eu desenvolvi as minhas oficinas muito assim, dividido em 3 momentos. Um momento ali de chegança, de dialogar, né? A gente trabalhou, nós educadores, com várias temáticas dentro dos direitos humanos, fora a linguagem artística. Então, eu buscava entrelaçar essas 2 coisas uma na outra, principalmente porque o teatro, ao meu ver, é uma arte que ela abraça todas as outras linguagens artísticas, seja dramaturgia, artes visuais, música. Então, as artes cênicas, ela engloba isso tudo, né? Então, o primeiro momento, sentava com os alunos ali, era uma chuva de ideias sobre uma temática, por exemplo, bullying, racismo. Então, a gente buscava entender o que eles sabiam sobre aquele tema. E aí, a partir disso, eu sempre, todas as aulas, início da aula, eu falava cada atividade que a gente ia desenvolver para a aula. Então, hoje a gente vai ter um momento de acolhida, a gente vai ter exercício tal, depois isso, depois isso, depois isso. Então, aí, a partir desse diálogo, a gente entendia o que os educandos entendiam sobre aquela temática, e aí, nisso, eu buscava desenvolver exercícios teatrais que impulsionasse um pouco o questionamento sobre uma temática específica, por exemplo, abuso e exploração sexual. Com a escola do 3º ano, que são mais novos, 8 a 9 anos a faixa etária, trouxe a temática. Os exercícios de teatro que eu busquei fazer com eles eram exercícios em que era um indivíduo ou outro entendendo o limite do toque com o outro parceiro. Então eram exercícios onde você podia e não podia tocar o corpo da outra pessoa. E aí no final foi desenvolvido o exercício do semáforo do toque, e depois eu buscava sempre fechar um diálogo final, para não de uma maneira de fechar a temática e definir é isso aqui o tema, mas de uma maneira de
provocar, a gente resolver a questão que a gente trouxe no início da aula, ainda provocar outros questionamentos para eles desenvolverem enquanto indivíduos no dia a dia deles, seja na escola, seja em casa, trazer os questionamentos para os pais responsáveis, para outros educadores, para outros professores, e a partir disso eles entenderem da maneira melhor dele cada temática. Falando um pouco mais voltado para a educação socioemocional, eu já chego nas turmas trazendo atividades em que traz questionamentos sobre eles. Então, o primeiro exercício eu lembro muito bem que eu fiz com os adolescentes da escola da Damásio, que é o 7º ano, foi um exercício perguntando o que eles gostavam deles, o que eles amavam neles, o que eles não gostavam que fizessem com eles, o que eles não gostavam que acontecia no dia a dia deles. E sempre trazendo formas de eles se colocarem, tanto as crianças quanto os adolescentes, né? Sempre a prática e o diálogo, levando sempre em consideração o que eles têm para falar do dia a dia deles, da vivência deles, da vida deles. Então as oficinas, elas sempre foram flexíveis porque elas iam se modificando conforme eles traziam do dia a dia deles, da verdade deles ali, para todo mundo, para o todo, enfatizando que o teatro, né, esse trabalho ele é coletivo, é em roda, sempre em coletivo, enfatizando isso. Teve momentos assim que eu tirei uma oficina só para fazer uma oficina, hoje é oficina de relaxamento, né? Tinha momentos que eu percebia que eles estavam muito agitados, então em vez de eu fazer em primeiro momento um exercício de calmaria, eu colocava eles para ficarem mais agitados e trazia o diálogo para o final. Em outro momento eu invertia isso, porque também é uma forma de entender como cada grupo funciona. Um grupo funcionou, eu fazer primeiro a prática e depois o diálogo. Outros grupos não funcionavam, eu precisava primeiro desse momento de relaxamento, dialogar e depois partir para uma prática, né? Aquela coisa que funciona no corpo. Eu espero que isso possa ter contribuído de alguma forma com a vivência dos meninos. O que eu percebi que contribuiu bastante foi eles entenderem os tempos das coisas, respeitarem os tempos dos exercícios, respeitarem os tempos das aulas, respeitarem os tempos dos outros no momento de fala, no momento de se colocar, né? Sempre buscando esse ambiente e reforçando, sempre buscando esse ambiente acolhedor. Eu espero que esse diálogo que eu tive aqui ajude você que está assistindo, você educador, você professor que está assistindo, que possa impulsionar o seu projeto, né? Espero que vocês venham assistir muitos produtos que a gente tem do nosso projeto Educação com Emoção, Arte e Cultura para Transformar, e espero que continue, né? Que prolongue projetos como esse.